Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um prazer, uma alegria poder estar com vocês aqui nesse tempo, onde nós podemos estudar a palavra de Deus e meditar nas Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando sobre os fundamentos da fé cristã. Nos primeiros 3 vídeos, fizemos uma análise sobre a Bíblia, porque ela é importante, porque ela é confiável. Vimos a formação do Antigo e do Novo Testamento. A partir do 4º vídeo, começamos a analisar sobre o primeiro tema central das Escrituras, a criação e a queda. Então, no 4º e no 5º vídeo, fizemos esta análise e hoje nós queremos concluir, encerrar essa temática sobre a criação e a queda. No último vídeo, nós terminamos afirmando e dizendo que o que esse primeiro tema nos ensina. Então, ele nos ensina que este mundo é um mundo de Deus. Embora ele esteja mergulhado no pecado, embora ele sofra as consequências da queda, este mundo continua sendo o mundo de Deus. Deus reina soberanamente nesse mundo, Deus governa este mundo e Deus sustenta este mundo. Uma outra coisa que nós podemos aprender é que a criação mostra a beleza e a grandeza de Deus, né? Ou seja, Deus, de forma soberana, criou o mundo e o universo, de modo que tudo neste mundo e neste universo reflete a glória de Deus. Outra questão muito importante que vimos é de que a imagem de Deus nos conferiu o que nenhum outro animal ou criatura deste mundo ela tem. Por mais belo, por mais sublime. O ser humano é único. O ser humano é a coroa da criação. Então, Deus, de forma criativa, de forma maravilhosa, ele criou o ser humano e é por isso que nós rejeitamos toda e qualquer ideia de racismo, de aborto, toda e qualquer ideia que denigra a imagem do homem, o homem como ser em si. Isso é deplorável. Nós temos que rejeitar. Então, toda e qualquer ideia que denigra a imagem do homem como pessoa criada em imagem e semelhança de Deus, nós temos que rejeitar. O que é que aconteceu? A queda distorceu essa imagem. A queda produziu no ser humano uma imagem distorcida, de modo que agora o ser humano, ele por mais que ele tente fazer algo de bom, este algo de bom nunca é perfeito, como na criação original. Por quê? Porque a queda destruiu. Então, às vezes o ser humano faz algo de bom, mas a intenção dele, ou o coração dele, não está totalmente voltado para aquilo que é realmente bom. Então, ele pode fazer uma coisa boa, mas não necessariamente significa dizer que aquilo que ele faz de bom é realmente completo, perfeito, às vezes é para o seu próprio prazer, ou deleite ou proveito pessoal, não é? Então, não necessariamente alguém, quando faz alguma coisa boa, significa que ela está fazendo algo realmente digno, ok? Por isso, para terminar esta temática da criação e da queda, nós precisamos definir alguns conceitos que serão importantes para compreendermos como é que Deus resolve essa questão, em que ele cria o mundo. Então, o mundo é algo criado por Deus, mas este mundo criado também é um mundo caído, né? Do qual nós temos hoje as consequências desse mundo caído: guerras, fome, corrupção, miséria. Então, tudo isso é muito importante. Como resolver essa questão? Então, temos que entender alguns conceitos básicos. O primeiro conceito que nós temos que entender aqui, básico, é a questão do pecado original. Essa expressão, ela não é bíblica. Ela foi criada por Agostinho de Hipona, no século IV, e significa que o pecado deriva de nossa imagem. A expressão não quer dizer que o pecado pertença à natureza humana original que Deus criou. A Bíblia vai dizer claramente que Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Eclesiastes 7:29. O pecado não está ligado ao processo de reprodução humana. É importante isso,
porque na Idade Média se pensava muito sobre isso, né? Daí a ideia de que o sexo era pecado, né? Então, o pecado não está ligado ao processo de reprodução humana. Mas, o que significa essa ideia do pecado original? Significa que, primeiro, a pecabilidade marca todos desde o nascimento. Então, todos os seres humanos nascem pecadores. Por quê? Porque nós somos descendência de Adão. Os nossos primeiros pais pecaram e todos aqueles que vieram depois são, nesse caso, descendentes dessa geração caída. A segunda coisa é que essa pecabilidade interior é a raiz e a fonte de todos os pecados reais. Então, quando falamos de pecado original, significa exatamente isso, de que este pecado interior, esta raiz do mal que atua em nós, essa natureza pecaminosa, ela tem uma raiz, ela tem uma ideia que vem de antes, não é? E em terceiro lugar, ela nos vem por derivação solidária, desde o nosso antepassado Adão. Então, nós somos descendência de Adão. É por isso que a Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, da mesma forma que a graça salvadora de Deus veio por um homem, Jesus Cristo. Então, quando falamos de pecado original, significa que não somos pecadores porque pecamos, mas sim que pecamos porque somos pecadores, nascidos com a natureza escravizada ao pecado. Então vou repetir de novo, porque esse conceito é muito importante, porque tem gente que fala assim, mas quem pegou foi Adão, não fui eu. Ou outros falam assim, mas eu não roubo, eu não mato. Então as pessoas entendem pecado como algo que se faz. Então é importante entendermos isso, o que é que significa pecado original. Não somos pecadores porque pecamos. Ou seja, não somos pecadores porque fizemos alguma coisa, mas sim nós pecamos porque somos pecadores. A natureza escravizada ao pecado está dentro de nós. Ela age dentro de nós. Veja, por exemplo, que isso se revela desde pequeno. Então, quando uma criancinha está lá brincando com outra e ela se interessa muito mais pelo brinquedo do seu coleguinha do que pelo dela, ela não tem nenhum pudor de arrancar, veja, isso ela não tem compreensão total disso, mas a natureza pecaminosa se revela nisso, ela arranca, e se for necessário, ela bate no outro para poder ter aquilo que ela quer. O seu egoísmo já é evidenciado nisso. A natureza pecaminosa já se revela ali. Então, nós somos pecadores porque nascemos no pecado. Então, a ideia de pecado original engloba essas questões. Mas existe um outro conceito que é importante para entendermos toda essa questão da criação e da queda e como Deus vai resolver essa questão. É a questão da depravação total. Esse conceito é a implicação no pecado original. Essa expressão significa uma corrupção da nossa natureza moral e espiritual, que é total, não em grau, presta atenção, não em grau, porque ninguém é tão mal quanto pode ser, mas em extensão. Então essa doutrina aponta que nenhuma parte do nosso ser está intocada pelo pecado, de modo que nenhuma ação humana é tão boa como deve ser. Por isso, nenhuma ação nossa diante de Deus é meritória. Nós não podemos conquistar o favor de Deus, não importa o que venhamos a fazer. Para simplificar o conceito, a depravação total aponta para a total incapacidade, a total falta de poder pessoal para, a partir de si mesmo, responder a Deus e a sua palavra de maneira sincera. Veja, por exemplo, que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,44. Paulo disse aos romanos: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. É por isso que o ser humano, sem Cristo, é descrito no Novo Testamento num estado de morte.
A pessoa sem Cristo, ela está morta em seus delitos e pecados. Efésios 2, versos 1 e 5, diz o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Perceba que há uma distinção entre a nossa vida antes de Cristo e depois de Cristo. Então, ninguém nasce amando a Deus. O ser humano tem algo dentro de si que diz: existe algo superior a mim, o Criador. Mas não significa dizer que este ser humano ame a Deus, porque ele é inimigo de Deus. E ele sente isso, porque na verdade ele quer fazer aquilo que ele deseja. Então, quando ele está querendo fazer aquilo que ele deseja, a Bíblia o compara como estando morto em seus delitos e pecados, ou seja, insensível à voz de Deus. Paulo vai também dizer aos Colossenses: e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Veja, há uma distinção clara entre a nossa vida antes de Cristo, quando estávamos rebeldes, isolados de Deus, alienados de Deus, mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos dá vida. Esta vida vem de Deus. Essa salvação vem de Deus. É ele quem nos resgata, de modo que ele nos resgatando, ele nos perdoa dos pecados para que possamos ter vida em Cristo. Podemos perceber agora o quanto o pecado é odioso? O pecado destruiu aquilo que Deus tinha feito de uma maneira bela e maravilhosa, perfeita. Deus criou o ser humano com a livre agência, ou seja, Adão foi criado no sentido de tomar suas próprias decisões acerca do que deveria fazer, escolhendo segundo aquilo que lhe agradasse, à luz do seu discernimento do certo e do errado, e a partir das inclinações de seu ser. É por isso que afirmamos que os seres humanos são agentes morais, responsáveis para com Deus e com os outros nas suas escolhas voluntárias. Adão sabia o que estava fazendo em Gênesis 3? Sim, Adão tinha plena consciência do que estava fazendo quando aceitou o pedido do pecado, quando aceitou aquilo que a serpente tinha dito. E vale salientar, abrir um parênteses aqui, Adão estava junto com Eva. A culpa não era só da mulher, a culpa era do homem também. Eles estavam juntos. O problema é que após a queda, o ser humano perdeu a capacidade de fazer o bem. O pecado nos tirou o livre-arbítrio nesse sentido, de que agora não temos capacidade natural de discernir e escolher os caminhos de Deus. Por quê? Porque não temos mais a inclinação natural para com Deus, em direção a Deus, pois o nosso coração agora está cativo ao pecado. Somente uma nova natureza pode fazer isso. É por isso que o ser humano precisa ser regenerado. É por isso que o apelo do Novo Testamento, o apelo da Bíblia é necessário nascer de novo. Como disse Jesus lá em João 3, 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Somente quando nascemos de novo é que podemos escolher a retidão e o caminho de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 6, versos 20 a 23, porque quando éreis escravos do pecado, veja, há uma distinção, éreis, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes das coisas de que vos envergonhais agora, ou de que agora vos envergonhais? Pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso,
Após a queda de Adão, Deus mesmo profetizou em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. De forma maravilhosa, Jesus é descrito como aquele que dará fim à maldição do pecado. Mas como é que isso vai acontecer? Bem, nós veremos a continuação do plano divino nos próximos vídeos, quando vamos analisar o segundo tema das Escrituras. Eu espero que este vídeo tenha sido muito importante para você. Se você tem alguma pergunta, eu insisto, pode mandar a pergunta para nós, pode colocar aí nos comentários. Se você gostou, dá um like, divulgue este vídeo para outras pessoas, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e será um prazer muito grande poder compartilhar as verdades da palavra de Deus para você. Muito obrigado por estar participando conosco, que Deus o abençoe ricamente e até a próxima semana, quando vamos começar o segundo tema das Escrituras. Forte abraço e até a próxima.